Mas não é assim que deve ser, querido. O que nós devemos fazer é o que o Senhor quer que seja feito. Porque Jesus Cristo, o Filho dele, deixou esse exemplo. Ele veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Ele obedeceu em tudo, né? E nós sabemos que o resultado somos nós aqui hoje, não é verdade? Essa palavra, se nós for para todos os lados, que já foi atirado aqui, querido, é mensagem comprida. Você já conhece a pastora Rubinete, não é verdade? Mas vamos dar só um toque de cada uma. Nós sabemos que a viúva de Sarepta, ela obedeceu, e quando ela obedeceu, que fez o bolo para o profeta, aí veio a palavra do Senhor, né? Assim diz o Senhor, né? Que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não secará. Não é verdade? Então muitos querem o quê? Receber primeiro. É só pedir, pedir, pedir e não quer fazer nada, querido. Mas aí primeiro tem que fazer para receber. E muitas das vezes, o que isso tem a ver? Está falando de milagre? Não, estou falando de fazer a obra. Fazer a obra, querido. Toda obra que Deus manda nós fazer é obra. Aí lá veio o Naamã, o leproso. Por que só foi a ele? Porque Deus sabia. Aquele homem, ele era uma pessoa especial. Não é verdade? Ele era um funcionário, né? De grande, né? Ele era de grande valia para o seu patrão. Ele era um guerreiro, né? Um capitão, um general, um homem forte, um homem corajoso, um homem destemido, um homem pronto para fazer tantas coisas. Mas ele estava pronto para uma coisa também. Ele estava pronto, né? Para se humilhar na hora exata. Ele ainda quis resistir. Quando o profeta, né? Deu a palavra, mandou o recado para ele se humilhar, descer no Rio Jordão e dar os 7 mergulhos para ele ser curado. Ele quis resistir, mas ele, quando os que estavam com ele, né, que era subordinado dele, tem gente que não aceita, né? Se for um subordinado que disser alguma coisa para ele, ele não aceita. Mas o subordinado dele ainda chamou de pai. Por que você não faz? É tão simples. Se fosse para ir do outro lado do país, com uma carruagem, né, de ouro, fazer tantas outras coisas, deitar ouro, tudo enquanto aos pés de alguém, ou de um ídolo mesmo, ele iria. E não é tão simples o que o profeta está mandando você fazer. Por que não obedecer? Na mesma hora aquele homem, né? Ele entendeu, querido, porque muitas das vezes nós estamos com o nosso coração duro, né? O nosso coração está assim, sem querer fazer a vontade de Deus. Aí o Senhor vai e diz, o Espírito Santo diz para nós, por que não obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Do que ficar correndo de um lado para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, até reconhecer que não tem jeito e vir para os pés do Senhor, não é verdade? Que é o lugar certo para o crente receber vitória. Então ele fez o milagre, aconteceu, né, queridos? E a palavra do Senhor diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, porque o povo, né? O povo não tinha fé, eles eram incrédulos e desobedientes, né? Mas nesta noite eu creio que o milagre de Deus, ele vai chegar na minha e na tua vida, sabe por quê? Porque nós estamos crendo que aquele mesmo Jesus que entrou naquela sinagoga e ocupou o lugar que esperou por ele o tempo inteiro, ele ocupou e deu a palavra, que aquela escritura se cumpriu. Ela se cumpriu para que facilitasse para mim e para você servir a Deus, querido, porque pela lei era muito difícil. Se fosse hoje, nem sei se teria alguém que se salvava, não é verdade?
Mas pela graça, querida, é muito simples. O Senhor só quer que nós assim servimos, obedecemos Ele, né? Fazemos a vontade do Pai. E uma das vontades que Ele quer que nós façamos é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, querido. E você vai receber o galardão, eu vou receber o galardão por ter obedecido a palavra de Deus. O Senhor esta noite Ele diz para nós não em ficar parado no comodismo, porque o mesmo Deus daquele tempo Ele reina hoje. Ele está sentado no seu alto e sublime trono, mas Ele está velando por mim e por você. Deus mandou Ele levar a palavra aonde quer que for. Vamos lá, vamos dizer aquilo que o Senhor mandou dizer. Sabe por quê? Porque quando é Deus que manda dizer, querido, não tem confusão, querido. Se tiver confusão é porque não foi Deus, não é verdade? Porque o homem pode até resistir, que nem Naamã quis resistir, não é verdade? Quis resistir, quis se sentir rebaixado, humilhado. Aquele homem podia ser punido, mas eu quero te dizer que quando é Deus que manda, Ele se responsabiliza. Não importa se a posição do homem é grande, se você é pequena perto daquele que o Senhor mandou falar, mas se for Deus que mandou falar para salvar a alma dele, eu e você, nós temos esse dever. E o Senhor já mandou Jonas. Jonas não queria ir. Sabe por que Jonas não queria ir, querido? Porque aquele povo era muito mal, perverso, e Jonas não queria que ele se arrependesse. Eu acho muito interessante. Jonas tinha a convicção de que o ministério dele era abençoado. Eu tenho que ter essa convicção, você tem que ter essa convicção. Não é verdade? Eu tenho, querido. Eu falo isso. Muitas das vezes o meu marido diz assim: